A aproximação dos casos de influenza aviária aqui do Brasil, agora atingindo o Equador e o Peru, depois de já ter atingido a Colômbia e também o México, acende um alerta amarelo para o Brasil, segundo o pesquisador da Embrapa, Luizinho Caron. Nós, no Notícias Agrícolas, fomos também consultar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, para saber qual o posicionamento e quais as diretrizes que estão sendo tomadas e quais as orientações dadas, então, ao setor produtivo em relação à questão da biosseguridade. E agora, então, você confere a fala do chefe da divisão de Sanidade de Aves do Ministério da Agricultura, o Bruno Pessamilho. Meu nome é Bruno Pessamilho, eu sou médico veterinário, auditor fiscal federal agropecuário da Divisão de Sanidade de Aves do Departamento de Saúde Animal, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Recentemente, a Colômbia e agora também o Peru notificaram casos de influenza aviária de alta patogenicidade em seus territórios. Na Colômbia, as detecções ocorreram em aves silvestres e também em propriedades de subsistência, e no Peru ocorreu uma detecção em aves silvestres. Sabe-se que a influenza aviária de alta patogenicidade pode ser transmitida através justamente das aves silvestres, especialmente as aves migratórias, que percorrem grandes distâncias no seu processo de migração. O Brasil, por sua vez, possui rotas de aves migratórias que passam por outros países, como a Colômbia, que registrou esses focos recentemente, mas também por outros países da América do Norte, que vêm registrando focos de influenza aviária nos últimos anos. Portanto, é fundamental que os produtores de aves do Brasil estejam sempre atentos e adotem cada vez mais o reforço das medidas de biosseguridade em seus estabelecimentos avícolas, para prevenir o contato das aves domésticas com as aves silvestres e migratórias, bem como prevenir a entrada de possíveis materiais e fômites que possam estar contaminados com os vírus da influenza aviária. A biosseguridade constitui-se em um conjunto de medidas estruturais e de procedimentos que visam justamente prevenir a entrada, a manutenção e a disseminação de agentes patogênicos nos estabelecimentos avícolas de produção. É importante esclarecer que a detecção de um vírus de influenza aviária de alta patogenicidade em aves silvestres e migratórias, bem como a detecção desses vírus em propriedades de subsistências que não comercializam seus produtos avícolas, não deve implicar na adoção de medidas restritivas aos produtos por parte dos países compradores, segundo a Organização Mundial de Saúde Animal. No entanto, essas detecções são extremamente importantes, pois elas sinalizam a presença do vírus e a necessidade de reforço das medidas preventivas. É importante esclarecer que a influenza aviária de alta patogenicidade é uma doença exótica no Brasil, ou seja, nunca foi detectada no território nacional. Porém, isso não significa que se possa assumir uma postura de tranquilidade, uma vez que esses vírus podem cruzar fronteiras de países e até continentes. Portanto, ainda que tenhamos observado até aqui uma situação favorável, é importante continuar adotando medidas preventivas para que possamos manter esse cenário de ausência da influenza aviária de alta patogenicidade no país. A notificação imediata de casos suspeitos deve ser realizada junto ao escritório veterinário local do Serviço Veterinário Oficial. Essa notificação é extremamente importante e, por isso, obrigatória por parte de qualquer produtor, veterinário, técnico ou pessoa que esteja envolvida no processo produtivo das aves e que tenha conhecimento da sua suspeita. Essa notificação imediata permite que o Serviço Veterinário Oficial possa atuar rapidamente no sentido de investigar a suspeita, com a realização de colheita de amostras laboratoriais para confirmação ou não do caso. A rápida detecção de um foco possibilita igualmente a rápida adoção de medidas sanitárias de contingência necessárias para o oportuno controle e erradicação do foco, evitando-se assim a disseminação do vírus para outras propriedades e prejuízos ainda maiores. As ações de vigilância têm como principais objetivos a detecção precoce do vírus, com o pronto atendimento de casos suspeitos que sejam notificados ao Serviço Veterinário Oficial, e a rápida adoção de medidas sanitárias de contingência para o controle e erradicação do foco. Além disso, a vigilância também é importante para identificar a circulação de vírus que estejam infectando as aves de forma assintomática, ou seja, sem causar doenças, lesões ou apresentar sinais clínicos.
identificar a possível ocorrência de infecções assintomáticas e adotar ações sanitárias de contingência para o controle e a erradicação desses vírus em aves comerciais ou de subsistência é fundamental, pois esses vírus podem sofrer mutações que o transformem em vírus altamente patogênicos, capazes de causar grandes impactos socioeconômicos. A ocorrência de um foco de influenza aviária de alta patogenicidade em estabelecimentos de produção avícola pode resultar em grandes impactos socioeconômicos e à saúde animal. A influenza aviária de alta patogenicidade pode apresentar altas taxas de mortalidade nas aves, podendo chegar até 100%, além da queda da produção de ovos, causando assim grandes perdas para os produtores e empresas avícolas. Adicionalmente, os países que registraram casos de influenza aviária de alta patogenicidade em estabelecimentos de produção avícola também são alvos de restrições comerciais pelos países compradores de seus produtos avícolas, o que compromete a exportação e a geração de divisas, podendo inclusive culminar em uma baixa produção por empresas avícolas e também culminar em um desemprego. Então estivemos com as informações do Bruno Pessamilho, que é chefe da Divisão de Sanidade de Aves do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, trazendo as informações então que vêm do Ministério da pasta em relação às diretrizes sobre a influenza aviária e os cuidados que estão sendo tomados aqui no Brasil para evitar a chegada da doença no país.